Bem-vindos ao podcast NAP Segurança Pública e Ciência Forense. Eu sou Vilma Vieira, estudante da Unicentro e bolsista no NAP, e é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Teremos a honra de receber a professora Carol, diretora do NAP Segurança Pública e Ciência Forense, e uma das líderes à frente do seminário sobre agrotóxicos, um projeto que conecta pesquisa científica, indústria e sociedade em torno de um tema essencial: o uso responsável e sustentável dos agrotóxicos. Vamos entender melhor como essa iniciativa vem transformando os estudos acadêmicos e contribuindo para práticas mais seguras no campo e no meio ambiente. Olá, professora Carol, é um prazer conversar com você. Tudo bem? É um prazer conversar com você também, um prazer conversar com as pessoas que nos ouvem através do podcast do NAP de Segurança Pública e Ciência Forense. E para começar, você poderia nos contar um pouquinho do que é o seminário sobre agrotóxicos e qual que é o propósito principal desse encontro dentro do contexto científico e ambiental? Então, esse evento é um evento organizado de forma conjunta entre o Ministério Público Federal, a Superintendência da Polícia Federal no Estado do Paraná e a Universidade Federal do Paraná, para discutir justamente uma temática muito importante para toda a sociedade, mas para o nosso estado de uma forma bastante impactante, que é o uso e os desafios, tanto no controle e na segurança da aplicação de agrotóxicos, né? Então, por isso que ele tem esse tema, aspectos técnicos e danos muitas vezes invisíveis. Então, colocar nessa roda de discussão os aspectos regulatórios e fiscalizatórios do uso de agrotóxicos, que são permitidos e que são necessários, né, importantes para a produção econômica, para garantir a produção econômica não só do estado do Paraná, mas também do Brasil, mas, sobretudo, aspectos relacionados ao controle deste uso, ao monitoramento desse uso e aos danos que os resíduos gerados deixam ao ambiente e à saúde humana. Então, é uma oportunidade para reunir gestores, figuras públicas importantes, né, proponentes de políticas públicas, entre sociedade civil, sociedades científicas, para que diferentes contrapontos possam estar sendo debatidos. Professora, desde a criação, como você comentou, o seminário ele vem reunindo profissionais de diversas instituições e áreas. Então, quais ações e resultados marcantes você destacaria até agora, seja em termos de pesquisa, integração entre os órgãos ou avanço na discussão sobre o uso de agrotóxicos no Brasil? A proposição desse evento já é por si só uma vitória, né? Porque a gente, quando idealizou ele, pensamos, cada entidade, cada membro, né, pensou na sua ótica de trabalho. Então, o Ministério Público Federal falando das ações que tangem a legislação, a Polícia Federal na fiscalização, na regularização desse uso, as universidades trazendo um pouco desse contexto científico das pesquisas feitas sobre o efeito dos resíduos dessas substâncias no ambiente e na saúde. O evento ele foi um verdadeiro sucesso, ele reuniu cerca de 70 participantes, mais de 20 instituições públicas e privadas, para um diálogo direto entre o setor público, pesquisadores e o setor privado. Então, colocar esses três pilares para discutir essa integração, esse olhar de pontos de vista diferentes para um mesmo problema, é desafiador, mas muito necessário. O resultado foi a elaboração de uma carta de compromisso, né, com proposições concretas sugeridas pelos próprios participantes. E, para a gente, é importante buscar entender que o único consenso imediato, né, que foi alcançado é justamente o entendimento da necessidade de garantir o diálogo, a comunicação entre esses setores. Com certeza, é realmente uma vitória, não só, né, para a academia, mas para a sociedade como um todo, esse tipo de resultado. E a gente sabe que não para por aqui, então, olhando para o futuro, quais são as perspectivas para o grupo, né, que organiza o seminário e também, na sua opinião, para o próprio setor de agrotóxicos no Brasil? Há novos projetos, parcerias ou desdobramentos planejados a partir das discussões que vocês realizaram até aqui? Então, esse documento, ele traz uma carta, é uma carta de compromisso, né, com uma série de ações previstas para que esse diálogo continue, para que a gente possa avançar no entendimento de ações concretas e práticas que possam ser acessadas de comum acordo. Então, qual é o principal ganho, né? A gente não pode simplesmente deixar de lado o debate de uma questão por ela ser polêmica. As conversas difíceis também precisam acontecer
sobretudo em um tema que é tão caro e tão necessário, né? Porque vai afetar diretamente a potabilidade da água, que é um recurso natural inimaginável de a gente pensar ficar sem, ou é o mínimo, é o princípio básico da garantia para a saúde, né? Então, a construção desse documento com uma legitimidade ampla, sendo assinado por todos os órgãos que estiveram presentes, é em si uma vitória, e nós temos agora como sequência dessa ação uma agenda de discussões entre esses órgãos para estreitar esse entendimento, discutindo o problema das fronteiras, da fiscalização de fronteiras, né, entrada de produtos contrabandeados ou descaminho desse mercado, a toxicologia ambiental e humana, além do levantamento de dados e a integração de dados sobre as nossas bacias hidrográficas como uma estratégia para mitigar os danos ocasionados pelo uso dessas substâncias. Então, nós temos aí uma longa agenda de trabalho pela frente, mas que com certeza conta com a colaboração de todos os entes que estiveram presentes nessa primeira edição. A realização desse seminário ele foi possível graças ao apoio e patrocínio de instituições importantes no segmento da potabilidade e monitoramento das nossas bacias hidrográficas, a Sanepar e a Itaipu Binacional, que foram parceiras e as ações dessas parceiras permitiu com que esse evento fosse realizado. Então, nós temos um agradecimento muito grande a elas pelo apoio e também pelo que simboliza, né, estarmos com a colaboração de duas entidades que são importantíssimas para discussões que remetam a um recurso fundamental para a garantia da vida no planeta. Com certeza, é uma alegria saber que essas instituições são nossas parceiras e apoiam e se envolvem de verdade em iniciativas tão marcantes como essa. Um dos grandes desafios mencionados é o comércio ilegal de agrotóxicos. Quais são as principais fragilidades enfrentadas pelos órgãos de fiscalização e quais medidas você poderia citar que estão sendo debatidas para combater esse problema? Esse é um problema bastante sensível, porque nós temos um desafio muito grande em termos de controle de fronteiras no país. Então, nós temos quilômetros, né, e quilômetros de fronteira terrestre pelas quais ingressam no Brasil uma infinidade de substâncias materiais, né, falsificados ou substâncias ilegais. Dentro desse escopo estão também os agrotóxicos, muitos deles não permitidos mais no Brasil. Então, portanto, nós estamos aí diante de um problema de contaminação ambiental e até de saúde pública que a gente desconhece a magnitude. Parte disso é observado ou fiscalizado, né, consegue ser pego numa ação policial, mas a gente não tem número daquilo que de fato passa. Estima-se que 5% do que entra no Brasil apenas é retido pelas nossas fronteiras. Então, é um problema bastante significativo. Isso é uma questão de extensão territorial, mas também de efetivo de pessoal, né? Um outro problema que se tem é, uma vez que esse material seja apreendido, o que fazer com ele, né? Como dar destino a esse passivo, que é tratado também como um passivo no contexto de arma química, porque são substâncias tóxicas, nocivas e que ficam muitas vezes armazenadas nesses galpões da Receita, da PRF ou da própria Polícia Federal. Então, as universidades têm trabalhado no sentido de desenvolver ferramentas que permitam a identificação rápida, inequívoca dessas substâncias quando apreendidas, e também no sentido de como mitigar, como neutralizar esse material, uma vez que ele seja armazenado dentro dos espaços que essas instituições que elas possuem. Não é um problema simples de resolver, né? Acho que temos aí desafios educacionais, sobretudo, né? Acessar essa população produtora que tem aquela cultura do que, mas na minha época, quando a gente usava, isso aqui funcionava, isso aqui resolvia tudo, isso aqui não acontecia nada, mas era uma época em que as pessoas tinham expectativa de vida de 50, 60 anos, que morriam por doenças que a gente nem sabia quais eram, né, e que hoje a expectativa de vida do brasileiro é muito maior. Então, a gente tem que fazer um trabalho de educação, de sensibilização também sobre isso, né, um trabalho de fiscalização muito mais efetivo, no sentido do controle da distribuição desses materiais, de como manejá-los, a política
de trazer de volta essas embalagens, né, o comércio reverso dessas embalagens, recuperar essas embalagens que são desocupadas nas propriedades, é importante também. Nós estamos falando novamente de um passivo ambiental. A proteção dessa pessoa, desse agricultor que vai aplicar esse material e da sua família. Então, tem que ser um trabalho muito integrado. E para isso nós precisamos da universidade, nós precisamos das escolas, das comunidades, dos produtores, das cooperativas. Então, não há solução de um problema complexo se nós não falarmos de união de esforços para tratar isso de frente, apesar de ser sim um problema bastante difícil. A gente tem muito trabalho pela frente e é uma característica não só do seminário, mas também do NAP, essa integração entre diferentes instituições que tem ajudado, né, a aprofundar e fomentar esses estudos. Então, é um grande prazer também poder compartilhar com quem nos escuta, né, essa iniciativa e que todos, né, seja na conscientização ou nos laboratórios de pesquisa, podem ajudar. E o processo de regulamentação e atualização das normas sobre agrotóxicos, ele costuma ser complexo também. E quais são os principais entraves hoje? De que forma o seminário ele pode contribuir para aproximar a ciência, a legislação e essas práticas sustentáveis que a gente tem falado? Então, aí nós tivemos debatendo, justamente durante a programação do evento, nós tivemos IBAMA, nós tivemos Anvisa, nós tivemos Ministério da Agricultura, nós tivemos Ministério Público. Então, vejam que são os órgãos que, em última instância, propõem, né, a elaboração ou a modificação de instruções normativas e políticas para a regulação ou liberação ou não de agrotóxicos. Nesse ponto, nós entramos numa seara que envolve também o contexto político, né, que é a discussão, de um lado, a defesa dos interesses das pessoas que produzem, tanto os que produzem o grão, quanto os que produzem as substâncias em si, que envolvem grandes corporações, né, mas nós não podemos esquecer que essas substâncias têm uma importância econômica para a produção do país. E não há que se demonizar de nenhuma forma nenhum dos atores. Se de um lado a universidade não pode ser aquela instituição reconhecida por ser a reacionária, que é contra o uso 100%, né? De outro lado, nós também não podemos demonizar o produtor e muito menos a indústria que produz, porque são eles os culpados pelo dano ambiental. Se nós adotarmos essa postura, nós não teremos avanço. Então, é necessário que a gente discuta isso com a seriedade e a tranquilidade que o problema necessita. Então, nós temos comparações de regulamentações na União Europeia, nas Américas, então são normas, né, instruções normativas que delimitam os limites máximos de resíduo permitido em água, por exemplo, que são muito diferentes dos limites permitidos no Brasil. E isso foi muito discutido no seminário. Enquanto a nossa legislação é mais permissiva com relação aos critérios de potabilidade de água quando comparado com a União Europeia. Temos que, portanto, definir qual é a nossa realidade, tanto de produção quanto quais são os efeitos que nós devemos considerar, embasados na ciência, embasados em dados, né, para que a gente discuta e determine esses níveis. Nós vamos agora, em 2026, passar pela renovação desses critérios, né, do que é considerado permitido ou não para aquela água ser potável. E por isso essa discussão ela vem em um tempo excelente, que é justamente o tempo da gente olhar para esses efeitos que os estudos de pesquisadores, não só do Brasil, mas do mundo todo, têm apontado, se questionar um pouco mais sobre por que determinado pesticida é proibido na Europa, mas pode ser exportado para o Brasil, por que lá não pode e aqui pode, né? Por que nós podemos consumir água contaminada com essas substâncias, por que nós podemos consumir alimentos contaminados com essas substâncias. E se não podemos, qual é o limite? E quem fiscaliza e quais são as metodologias utilizadas para isso? Então, nesse primeiro momento, a gente dá, assim, um passinho pequeno, mas um passo bastante importante para que todos esses atores estejam, de fato, conversando sobre esses desafios, para que eles possam ser enfrentados de frente. Quem nos escuta hoje também está com novos pensamentos, né, e questionamentos sobre esse tema tão importante. E acredito que grande parte dos nossos ouvintes são estudantes, e eu queria te fazer uma última pergunta agora mais com a Carol, professora. Como você acredita que o seminário ele tem estimulado a formação de profissionais, a ampliação na pesquisa científica na área de toxicologia e gestão ambiental? E se as parcerias em andamento com as universidades, centros de pesquisa, né? Como que as pessoas podem saber mais sobre esses projetos hoje? Então, querida, principalmente queria justamente dizer isso, né? Convidar as pessoas que estão nos ouvindo
a buscarem pluralidade de fontes de pesquisa. Então, não se limitarem àquela postagem rápida que vai aparecer no Instagram, ou menos ainda, olhar só a chamada da reportagem e nem clicar lá para ver o que está dizendo, né? Então, a primeira coisa, a primeira postura que a gente tem que ter é essa postura do ser curioso, né? O estudante, o aluno de iniciação científica, da pós, ele é um ser curioso. E através da gente, desses estudantes, né? Vamos colocar a gente, porque eu também a gente está sempre estudando, né? Não é porque o professor é professor que ele não para de estudar, ele continua sempre aprendendo. E nós somos os grandes multiplicadores desse conhecimento. Então, nós temos que combater o bom combate e levar a informação de forma clara, né, e inequívoca às pessoas. Usar as mídias, as ferramentas de mídia, para transmitir essa informação de uma maneira que as pessoas compreendam, né, e que possam acessar esse conhecimento e possam fazer parte dele e, a partir disso, estarem, né, com as ferramentas que precisam para tomar a sua decisão e a sua melhor escolha. Então, eu penso que o seminário foi uma oportunidade muito rica para os que puderam estar presentes, para acompanhar desde estudos que envolveram monitoramento das bacias que abastecem o estado do Paraná, estudos relacionados com a incidência de câncer de mama em agricultoras, a leucemia em crianças de famílias que vivem da atividade agrícola, questionarmos por que determinadas regiões do estado têm mais incidência desse tipo de doença do que em outros. Então, estabelecer uma relação de causa e efeito, em se falando de uma doença complexa, como multifatorial, como câncer, é muito difícil. Então, é por isso que nós não temos, assim, ainda, né, afirmações taxativas em uma determinada decisão judicial, por exemplo, que vão dizer, não, a pessoa teve um câncer por este motivo, porque é muito difícil estabelecer isso, né? Então, o que que nós podemos fazer para prevenir? A gente sabe hoje que os fatores ambientais, a forma como nós vivemos, comemos, o que bebemos, se nós nos estressamos demais, tudo isso influencia no equilíbrio bioquímico e, ocasionalmente, no surgimento de doenças. Então, se nós pudermos prezar pela saúde e, sobretudo, quando nós pensamos em saúde, a primeira coisa, o primeiro recurso que nós temos que ter é água potável, então nós temos que fazer de tudo com o conhecimento que temos para proteger esse recurso, né? Então, a ciência está ao lado da proteção da vida. E, obviamente, a proteção da vida, ela precisa partir da garantia de um recurso mínimo, que é o recurso à hidratação, à água de qualidade para todos os cidadãos. Obrigada, professora, pela fala tão importante. E nós chegamos assim ao fim do nosso episódio do podcast na Segurança Pública e Ciência Forense. E eu queria agradecer imensamente a sua participação, professora, por partilhar conosco tantas reflexões importantes e realmente colocar, né, no coração de cada um esse incentivo, não só à conscientização também, mas à pesquisa constante nessa área tão importante. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela atenção, pela oportunidade, né, de expandir um pouco mais esse vocabulário da ciência forense. Quando a gente fala em ciência forense, é difícil relacionar no primeiro momento ciência forense com água potável ou ciência forense com agrotóxico, não é? Mas a gente vai se relacionar com crime. Mas se a gente está falando de qualidade de um serviço e da falsificação, da adulteração, do contrabando de substâncias que vão parar no meu prato, do meu almoço aí no restaurante universitário, ou na minha casa, a gente está falando também de profissionais que estão engajados em garantir qualidade disso. E esses profissionais estiveram aqui conosco discutindo como melhorar isso e como garantir que o que chegue à nossa mesa, à torneira da nossa casa, seja de fato um produto com a qualidade que precisa ter. Como estudantes, temos que aprender a olhar, ter um olhar mais multidisciplinar, relacionar essas disciplinas e entender a importância desse estudo como um todo da área da ciência forense. Então, agradeço você, ouvinte, que nos acompanha nessa jornada de conhecimento e inovação científica. Obrigada, professora, obrigada a você e até o próximo episódio.